eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia. Estamos aqui no programa Energia Agro e hoje nós temos um entrevistado muito especial. É um cientista político que foi professor da UNB, tem uma experiência muito grande no campo do agronegócio, né? Também é consultor de diversas empresas que atuam nessa leitura geopolítica mundial. Estou falando aqui do senhor Leonardo Barreto. Leonardo, seja muito bem-vindo a esse programa e é muito importante nós termos aqui pessoas que têm essa leitura do mundo, o que está acontecendo no mundo. Eu já vou entrar nessa questão com você. Leonardo, o que pode acontecer com o Brasil dentro desse protagonismo que o Brasil tem com relação à transição energética diante desse cenário de conflitos no mundo? O que podemos esperar que vai acontecer, o que está acontecendo diante dessa situação? Olha, Donizete, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no programa para a gente falar de questões tão relevantes, né? O tabuleiro mundial foi completamente bagunçado, né? E ele, nesse processo de reorganização, vai oferecer oportunidades, vai abrir algumas portas e vai fechar outras, né? A principal porta que está sendo fechada é exatamente a ideia de uma transição energética a qualquer preço, né? Pelo que os Estados Unidos está colocando, né? E mesmo a Europa está discutindo hoje, assim, olha... Estão discutindo preço e não o valor. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem 3 movimentos que a gente precisa prestar atenção, né? E a partir daí a gente pode ver que tipo de oportunidade abre para a gente, né? A primeira é, os Estados Unidos vai deixar de ser o policial do mundo ou a governança global, né, dos Estados Unidos pagando por ela. Isso é um modelo que vai ficar para trás, pelo menos na presidência Trump. Inclusive com os Estados Unidos concentrado numa área de influência muito menor, né, que inclui Japão, Austrália, Índia e aqui nas Américas, principalmente até o Canal do Panamá. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Assim, os Estados Unidos, enquanto força de influência, concentrando suas áreas. Segundo, Estados Unidos muito preocupado em ter a Rússia no colo da China, né? É uma leitura que a gente precisa fazer, que as sanções ocidentais, né, a guerra e o isolamento econômico da Rússia jogou os russos no colo dos chineses. E hoje eles são profundamente dependentes dos chineses, né? Então, essa mudança de postura do Trump, e ele fala isso o tempo inteiro, né, dos erros estratégicos e capitais cometidos pelo Biden, ele precisa resgatar um pouco a Rússia e talvez isso signifique, inclusive, uma saída dos Estados Unidos da OTAN, né? Imagina só o que isso significa, né? E terceiro, a China pode ser uma candidata, né, a ocupar esse lugar de influência que os Estados Unidos já teve no mundo, né, da governança, só que precisa ter condições para isso. E quando eu digo condições, pagar o custo da ação coletiva. E aí, quando eu falo isso, é custo financeiro mesmo desse processo. E isso a gente não tem certeza. Então, dentro desse cenário, né, dessas tendências macros, acho que a gente pode adicionar também a Europa olhando para si, se vendo sem o apoio dos Estados Unidos, com um colapso ali energético por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia, tendo que se revisitar, inclusive aumentando extraordinariamente seus gastos com defesa, né, e tendo que se reimaginar. Então, todos esses fatores reunidos, né, nos leva a um jogo completamente aberto, que não é um jogo que o governo atual do Brasil gostaria de jogar, né? O Brasil sempre se preparou para um jogo a partir das instituições multilaterais, né, das grandes negociações, e agora a gente volta um pouco na realpolitik, onde os países estão mais ou menos cada um por si, e o Brasil precisa revisitar estrategicamente, muito rapidamente, o seu papel. O Brasil está muito dependente do mercado da China, né? Principalmente dos produtos agrícolas, né? Como que está essa relação com a Europa, que é um grande consumidor também, mas o Brasil está fazendo o seu dever de casa nessa relação com a Europa?
né? E pergunto mais, como que está a relação também com os Estados Unidos? Nós estamos fazendo o bom trabalho das relações institucionais com os Estados Unidos? O que devemos fazer? Vou começar pela última parte, né? Assim, não estamos fazendo um trabalho ainda, né? O Brasil ele adotou uma estratégia de esperar para ver, né? E hoje a relação, né, do presidente Lula, essa diplomacia presidencial do presidente Lula com o presidente Donald Trump está paralisada, inclusive, por falta de ponte, né? De tal maneira que hoje talvez as empresas devam se organizar, especialmente aquelas que vão sofrer, né, o efeito das taxações, se organizar para agir diretamente nos Estados Unidos, especialmente buscando apoio nos compradores, né, no caso dos setores Então, o que você está dizendo é que os grupos empresariais eles devem se relacionar diretamente com os grupos empresariais dos Estados Unidos e não aguardar essa relação de política externa e fazer o comércio diretamente, é isso? É exatamente isso. Acho que o governo hoje ele tem um déficit da capacidade de formulação, né? Existe um bloqueio do presidente Lula de estar lá. A gente pode ver, o presidente da Índia já foi, o presidente da França já foi, né? Um diálogo de alto nível com a China já foi estabelecido e o Brasil não aparece nem na fila, né? Então, seria importante, né, para manter as relações comerciais, né, um processo de articulação diretamente com empresários e com os políticos, enfim, todo aquele ecossistema de Washington que influencia esse processo decisório, né? Agora, indo para a primeira parte da pergunta, eu acho que a gente tem que olhar o seguinte. Durante o primeiro governo Trump, o Brasil ganhou muito mercado, né, em razão das taxas e da guerra comercial aberta ali naquele momento pela administração do presidente americano. Agora, ele está jogando um jogo diferente, né? Fazendo negociações país a país, ou região a região, né? Ele pode achar maneiras de reverter muitas dessas taxações e disputar de novo mercado com o Brasil, né, em várias commodities agrícolas, né, e também minerais, enfim, mercados que hoje são do Brasil. Então, a gente tem que ter uma atenção especial e não partir do pressuposto de que essa guerra comercial vai ser necessariamente favorável para o Brasil, porque ela é diferente, né, daquele primeiro momento, na medida em que o Trump vai abrir negociações país a país, e esse é um xadrez que a gente tem que ter capacidade de monitorar. Leonardo, a gente tem recebido muitas informações, né, de que alguns países, principalmente da Europa, e talvez seja algum entrave do mercado maior do Brasil com a Europa, de que a produção de alimentos no Brasil, né, ela concorre com a produção de biocombustíveis, né? Eu entendo que isso não acontece, né? Qual que é a sua leitura sobre isso, né? E o que deve ser feito para poder minimizar ou até mudar esse posicionamento dessa concorrência de produção de alimentos versus biocombustíveis aqui no país? Acho que o Brasil tem um dever de casa, né, para fazer, que é exatamente localizar o agro, né, dentro da sua estratégia de comércio e da sua estratégia de desenvolvimento. Por exemplo, a gente sabe que há uma divisão, né, hoje dentro do governo brasileiro sobre que tipo de posição apresentar na COP30, né? Há os conservacionistas, há aqueles que defendem a extração de petróleo, há aqueles que acham que é uma oportunidade gigante para o agro mostrar a sua sustentabilidade para o mundo, né, aproveitar essa grande vitrine, mas o governo brasileiro tem tido dificuldade, né, de conciliar todas essas variantes numa mesma estratégia. Enquanto a gente tiver, né, dentro do Brasil setores do governo, né, que não possuem essa percepção estratégica do agro e o Brasil continuar dividido, né, a esse respeito, questões como essa,
né, elas vão continuar sendo feitas, elas vão continuar ganhando eco, né, porque o próprio Brasil, que é o principal interessado, né, em mostrar que a produção de alimentos e a produção de insumos para combustíveis podem conviver, enfim, que não vai haver problema nenhum, né? Se ele não consegue dar essa resposta, enquanto isso, a guerra ideológica, a guerra de narrativas, ela vai continuar forte. E o que é que o setor empresarial tem que fazer para atuar nessa divisão que acontece aí, que você falou, dessa polarização? Como que o setor empresarial pode agir para reduzir essa polarização política e também atuar para os interesses do desenvolvimento do agronegócio e também para o desenvolvimento do setor de energia do Brasil? Olha, existe em democracias, né, os processos eles acontecem por convencimento, né? E isso significa um investimento muito forte desse setor que já é bastante organizado, politicamente muito mobilizado, né, na produção de informações, né, na participação ativa de modelos sustentáveis, na produção de iniciativas que possam servir como cases, né, a serem exportados para outros países, numa campanha de comunicação eficiente, né, mostrando não apenas a riqueza, a produtividade, mas a sustentabilidade desse processo, mas, acima de tudo, né, fazendo uma gestão política, né, para entender que o agro tem que ser parte da nossa estratégia de desenvolvimento nacional, que sem ele a gente não vai a lugar nenhum. Muito bem. Estamos aqui num diálogo com Leonardo Barreto, um cientista político que tem uma visão do mundo sobre os aspectos ligados à geopolítica e também ao agronegócio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui no Energia Agro. Continue conosco. Muito bem, nós estamos aqui com o cientista político Leonardo Barreto e tratando aqui de estratégias para que o Brasil possa ampliar as suas oportunidades de negócio para o setor agrícola e também para o setor de produção de energia. Leonardo, me conte aqui, como que você imagina que os empresários podem se organizar nesse processo de produção de oportunidades para o mercado externo a partir das suas relações comerciais que já existem ou das novas que podem surgir por um processo de ordenamento desses empresários? A primeira parte é sempre trabalhar com os governos, né, na medida em que eles têm um poder de fortalecimento, né, da comunicação, da narrativa, dos produtos, dos acordos comerciais, né, os governos sempre vão ser indispensáveis, né, nesse processo. Então, tudo aquilo que nós estávamos falando no primeiro bloco, né, sobre a necessidade do agro fazer o país perceber que ele é parte indissociável de uma estratégia de desenvolvimento que envolve indústria, que envolve sustentabilidade, que envolve compromisso social, enfim, ele tem que fazer. Então, o agro, de certa maneira, ele tem um desafio de sofisticar e, de certa maneira, até de extrapolar um pouco a própria discussão do agro, né? A própria discussão econômica ou produtiva em si, né? O agro hoje ele tem a ver com valores, tem a ver com competitividade, tem a ver com internacionalização, né? Então ele tem um trabalho aí, inclusive, de extrapolar e conversar sobre outros temas, né, com a sociedade brasileira. Agora, do ponto de vista dos empresários, né, provavelmente a gente tem desafios diferentes, né? A China vai continuar sendo, né, uma grande consumidora, embora
talvez sem o poder de financiamento de outrora, né? Ela própria está vivendo sua dinâmica interna. Provavelmente a Índia vai ocupar muito mais espaço, né, nesse nosso processo, mas também com uma atenção muito forte dos Estados Unidos, porque a Índia é vista pelos americanos como uma barreira de contenção para os próprios chineses, né? Isso é uma coisa importante. Acompanhar muito profundamente o debate existencial, e não é um exagero usar essa palavra, que vai ocorrer na Europa a partir de agora. Por quê? Porque a Europa, durante muito tempo, teve ancorada num guarda-chuva de segurança, né, propiciado pelos Estados Unidos. E com a saída dos Estados Unidos, ou pelo menos a redução do compromisso dos Estados Unidos, né, com a OTAN e com o financiamento, a primeira coisa que vai acontecer na Europa é eles terem que elevar, pelo menos em 2 vezes, o seu gasto com defesa. Além disso, a indústria europeia está em xeque, né, porque é uma indústria hoje altamente regulada, né, do ponto de vista dos padrões ambientais, do ponto de vista das regras de poluição, etc. E além disso, e mais importante ainda, o processo decisório europeu é completamente anacrônico e engessado, né? Hoje a Europa não consegue se decidir, né, por exemplo, sobre as parcerias que quer fazer com o mundo, e está ficando para trás nesse sentido de um mundo que vai correr cada vez mais em acordos bilaterais, né, firmados entre países. Então a Europa ela deve ter hoje um senso de urgência, né, para resolver esse nó institucional, para buscar mecanismos de defesa e para tentar se reindustrializar. Essa é uma discussão que não é feita apenas agora, depois da eleição do Trump, né? Já desde o ano passado, já há cartas, já há um grande debate, e inclusive uma parte delas diz respeito à construção de novas relações com países que são fornecedores de matérias-primas essenciais, como é o caso do Brasil, como é o caso de muitos países da África. Enfim, a Europa vai tentar restabelecer um padrão de relacionamento, né, com os países que são estratégicos, né, do ponto de vista das matérias-primas. Então a Europa vai entrar nesse processo. E no caso dos Estados Unidos, talvez seja, diante da falta, por enquanto, né, de um posicionamento claro do presidente Lula, embora, né, a diplomacia entenda que esse momento vai chegar, né, que as empresas elas já busquem se mobilizar, e aí é muito interessante isso, né, é uma coisa do nosso tempo, e principalmente do agro. Cadeias tão complexas, divididas em tantos países, né, você tem a possibilidade de fazer uma relação empresário-empresário, né? E a depender disso, fazer coalizões com empresários de outros países para construir condições políticas, né, para que o fluxo de comércio continue. Isso vale para os Estados Unidos e para a Europa também, na sua leitura? Principalmente para os Estados Unidos. A Europa, eu acho que hoje tem um problema da estrutura de governança que é muito mais fechada, que é muito mais burocrática e muito mais difícil, né? No caso da Europa, houve uma pressão, né, dessas cadeias, essas cadeias se mobilizaram para conseguir adiar a aplicação do novo regulamento de compras, né, que tem que obedecer cláusulas ambientais, que era para se iniciar agora, né, no início desse ano, e foi adiado para o início de 2026, que vai exigir um processo super burocrático também de auditoria ambiental em produtores, e aqui no Brasil, mas na América do Sul, de uma maneira geral, vai atingir profundamente pequenos e médios agricultores, né? Essa pressão foi essencialmente empresarial, né? Mas não sei se o suficiente para conseguir mudar essa regra em razão da grande complexidade burocrática e política que hoje é a Europa. E qual é o arranjo que você propõe para os empresários? Que formem coalizões, né? E essas coalizões elas podem ser feitas entre empresários brasileiros e empresários de outros países, né, para que eles possam organizar cadeias e, a partir dos seus próprios domicílios, né, dos locais das suas empresas, pressionar seus governos, né, para desenhos institucionais que possam favorecer
a continuidade, né, do comércio, né? Com a falência, vamos dizer assim, das instituições multilaterais de comércio, ou pela falência, na fragilização, né, muito provavelmente essas coalizões elas vão ter que exercer um papel mais relevante, né, de coordenação, inclusive, entre governos para que essas cadeias possam ser mantidas. Tudo bem, Leonardo. O Brasil é um grande produtor de alimentos, né? Como já dizem, é o supermercado do mundo, né? Porém, a gente continua ainda com baixo nível de industrialização, na verdade. É muito pouco a industrialização. Eu vou pegar o exemplo da soja. A gente vai produzir esse ano 170 milhões de toneladas de soja e vamos exportar em grãos mais de 100 milhões de toneladas, né? Diante desse cenário que nós temos ainda de produção de alimentos e da falta ainda de um processo mais efetivo de industrialização, né, como que o Brasil pode reduzir os conflitos mundiais, né, abastecendo o mundo e os conflitos internos também? Como é que você vê que a produção de alimentos pode minimizar esses conflitos? A produção de alimentos se tornou o grande seguro do Brasil, né? Eu acho que a gente não vai viver, talvez, outra crise da dívida, como a gente viveu nos anos 70, né? Primeiro, por uma autossuficiência energética que a gente conquistou com mais exploração de petróleo, mas principalmente, né, pelo crescimento dos biocombustíveis, da presença deles na nossa matriz energética. Então, isso cria um anteparo, né, para o país. E a produção de alimentos, especialmente diante de um mundo de conflito, de certa maneira, ele tem uma vantagem, né? O Brasil tem uma vantagem de ser um fornecedor seguro, né? Embora tenha eventos climáticos acontecendo, o Brasil tem tamanho e produção suficiente para promover segurança alimentar para o mundo. Já o desenvolvimento, né, dessa cadeia industrial, muito provavelmente vai depender de políticas públicas ligadas a isso, né, a uma política industrial, né, que estimule a gente a sofisticar as nossas cadeias, a começar por algo que vai vir agora, né, a reforma tributária. Acho que isso é um ponto muito importante, né? O Brasil, em termos de carga tributária do PIB, ainda é 34%, enquanto você tem países aí na média que são 20%, a Arábia Saudita é 12%, né? Então, assim, a gente talvez tenha que ter um olhar mais estratégico para criar as condições para a produção desse parque industrial ligado à indústria de alimentos, né? Então, me parece que aí a gente precisa de desenho mesmo de política pública. Muito bem, Leonardo, para a gente finalizar aqui o nosso programa, que parece que passa rápido demais, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise em relação à COP30. O que o mundo espera do Brasil e o que o Brasil pode levar para o mundo de exemplo com relação à COP30, que deve acontecer esse ano em Belém do Pará. As expectativas do governo brasileiro, né, e acho que essa é a prioridade número 0 ali do Ministério, é costurar os mecanismos de financiamento da transição energética, né, e da transição verde, o processo de descarbonização. Ele está muito focado no lado financeiro da COP, né? Então, me parece que esse vai ser o principal ponto. O Brasil poderia colocar como prioridade também exibir para o mundo um modelo sustentável de agricultura que ele desenvolve. Mas me parece que essa situação ainda não é prioritária no governo. Esse é um dever de casa que, se o governo fizer, ele vai conseguir transmitir uma mensagem muito importante para o mundo e que vai nos favorecer de uma maneira geral. Muito bem. Agradecer ao Leonardo aqui pela sua aula sobre geopolítica e também deixar aqui algumas dicas que ele deu para os empresários, né, para fazer a coalizão. Nós falamos aqui com o Leonardo Barreto, que é um cientista político, foi professor da UNB, ele atua em diversos segmentos ligados aos empresários, principalmente do agro, fazendo um trabalho que dê o respaldo às suas gestões e, consequentemente, às suas estratégias.
Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, Leonardo, e dizer que você que está nos assistindo, na próxima semana teremos uma nova entrevista aqui e espero que seja tão valiosa quanto a de hoje. Fique conosco, aqui é o canal Agro Mais, o programa Energia Agro. Eu sou Donizete Tokarski e você, por favor, nos acompanhe nas redes sociais, faça suas perguntas, suas sugestões, que estaremos sempre à disposição. Um abraço e até lá.